Gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar um pouquinho do conteúdo de história dessa semana, né? Então, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente vai aprender um pouquinho como que a gente estuda, né? Como que a gente pode observar as mudanças que acontecem ao longo dos tempos, né? E para a gente observar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, a gente precisa voltar um pouquinho no passado, observar o que tem lá, como era feito lá no passado, como que aquilo existia no passado, para ver que mudanças ocorreram hoje, nos dias atuais, né? E como que a gente faz isso? A gente estuda um período, um momento específico da história. Não tem como a gente voltar tudo de uma única vez. A gente escolhe um determinado momento da história, né? A gente escolhe um determinado acontecimento, uma situação específica e volta estudando aquela situação, né? Buscando saber como que era a vida naquele momento, o que as pessoas usavam, como que elas conseguiam sobreviver, quais eram as funções sociais, né? O que estava ocorrendo, por que aquilo estava acontecendo, se teve algum movimento, alguma guerra, né? Por que eles estavam acontecendo, quais eram os motivos, né? E, enfim, a gente escolhe então um determinado momento e dentro desse determinado momento eu começo a analisar o passado, o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, né? E para isso a gente precisa saber organizar os acontecimentos em uma ordem de tempo, que a gente chama ordem cronológica, né? É aqui, ó, ordem cronológica. A gente precisa saber avaliar isso, né? Essa ordem cronológica. Porque através da ordem cronológica é que a gente vai saber o que aconteceu e no tempo que aconteceu, né? Não adianta a gente pegar as coisas, os acontecimentos de forma aleatórias, cada um em um determinado momento. A gente usa uma ordem cronológica, né? Aconteceu lá no começo isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo outro, para ficar uma coisa mais organizada, digamos assim, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos a ordem cronológica. Deixa eu apagar aqui e fazer aqui, grifar ordem cronológica. Grifar não está querendo grifar, gente. Mas aí vocês, né, grifem, circulem aí no livro, ordem cronológica. Então, quando eu vou fazer uma organização dos acontecimentos, eu faço isso em ordem cronológica. Assim, a gente vai saber o que veio antes e o depois, né? Porque normalmente é uma consequência, acontece uma coisa antes ou depois acontecer uma consequência, né? Então, aqui tem uma musiquinha que é Ler para Apreciar, um trecho da canção O Silêncio, né? E aí a gente vai fazer essa brincadeira do cronológico, né? O que veio antes para vir depois. Então, o silêncio. Antes de existir computador, existia a TV. Só que antes de existir a TV, existiu a luz elétrica. E antes de existir a luz elétrica, existia a bicicleta. Antes de existir a bicicleta, existia a enciclopédia. E antes da enciclopédia, existia o alfabeto. Aí aqui, com base nas informações da canção, faça o que se pede. Circule de azul no texto que existia antes da enciclopédia. Então, o que tinha antes? Para ter enciclopédia, tinha que ter o alfabeto. Então, eu circulei, grifei de azul, conforme pede aqui, ó, né? Vou mudar de cor aqui para não confundir vocês. Então, aqui, de azul, cadê as cores? Ai. Circule de azul o que existia antes da enciclopédia. Então, existia antes de existir a enciclopédia, existia o alfabeto. Circule de verde no texto que existia antes do computador. Então, antes de existir o computador, existia a TV. E é esse movimento que vocês vão fazer. Para ter televisão, foi preciso existir o que antes? É muito simples, né? O sobrinho teve a palavra da sua resposta. E o que é necessário existir? Por que é necessário existir o alfabeto para ver a enciclopédia? Muito simples também, gente. Pensa aí. A enciclopédia é um livro, né? Então, por que precisa ter o alfabeto para ter a enciclopédia? E o que existia antes já não existe mais? Essas coisas que existiam antes já não existem mais ou ainda continuam existindo? O que vocês acham? Né? Então, vocês vão responder aí. Não cabe no livro, pode colocar lá a página no caderno
os números, 1 responde, 2 responde, 3 responde, né? Os períodos históricos. Então, para facilitar a localização dos acontecimentos na história, os estudiosos organizaram o tempo em períodos. Um período é uma duração de tempo que tem característica comum. Então, um período é uma duração de tempo que tem uma característica comum. Então, se eu pensar aqui, o período 1, vamos lá, período 1, ele durou de 100 anos, aqui não dá para ver, né, gente? O período 1 durou de 100 anos até 200 anos. Nesse período, as pessoas não sabiam escrever, nesse período as pessoas eram nômades, elas iam tendo que caçar em busca de seus alimentos, então é um período comum, isso é só um exemplo, tá? Dando um exemplo. Aí depois do período de 300 a 400, as pessoas começaram a ficar fixas nas suas moradias, então pelas características da situação determina um período, né, que é uma duração de um tempo. Por exemplo, podemos dividir a nossa vida em períodos também. Então, eu tenho um período da infância, que normalmente eu vou para a escola, eu não trabalho, né? Meus pais fazem minha comida, me alimentam. Eu tenho a adolescência, que tem uma característica comum, a fase adulta e a velhice. São períodos comuns para a maioria das pessoas. Em cada uma dessas fases, percebemos certas características, né? Assim como formas de agir e de pensar. Então, em cada uma dessas fases tem características comuns para todo mundo. Crianças são menores, pequenas, estão em fase de crescimento, os adolescentes passam por mudanças no corpo, na fase adulta as pessoas começam a trabalhar, ficar mais sérias, ter mais responsabilidade. Então, é assim que eu determino um período e a duração desse período. Também podemos organizar os milhares de anos da história da humanidade também em período, tá? E assim, tem vários estudiosos que estudam história, que fazem aí os estudos dos antepassados e trazem essas informações para a gente, e cada um organiza de um jeito também, não existe um padrão correto e exato. Só que é importante organizar em período porque facilita a localização dos acontecimentos em uma determinada época, né? Então, mas como cada povo tem uma história particular, não existe um período único para todas as histórias. Depende do que eu quero estudar, a gente pode usar uma divisão de tempo diferente, foi o que eu acabei de falar para vocês. Não existe um tempo único, só tem idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Isso não existe, porque tem outros estudiosos que determinam de outra maneira o período de tempo, dependendo do que eles estão estudando, né? A divisão mais tradicional é a que divide a história em 4 idades. Essa é a mais tradicional. Então, ela está dividida em 4 idades, mas não quer dizer que só seja essa, né? 4 períodos, que são a Idade Antiga, que está aqui, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Esses são os períodos mais comuns, né? Na divisão mostrada abaixo estão indicadas algumas datas que alguns povos consideram marcos, consideram importantes, consideram que teve algum movimento, né? Fatos históricos que auxiliam a marcar cada período, quando ele inicia, né, e quando ele finaliza. Mas é importante lembrar que em cada período muitos acontecimentos podem ser lembrados ou relacionados, não é único, não tem só um marco, né? Tem vários marcos, né? Então várias outras coisas podem ser lembradas, podem ser relacionadas. E além disso, os eventos também possuem uma história, ou seja, fatos anteriores e posteriores que se relacionam a eles, né? Então, aqui é um tipo de estudo. Aqui a gente determinou 3.200 a.C. a invenção da escrita, a desagregação do Império Romano do Ocidente. Só que muita coisa antes dessa desagregação aconteceu. Movimentos, atitudes, troca de rei, de rainha, né? Então, aqui é um marco, é o que marcou essa história. Mas não quer dizer que foi só isso que aconteceu, tá bom? Para chegar nessa revolução, outras coisas aconteceram tanto antes quanto depois. A primeira grande divisão que os estudiosos fizeram sobre a trajetória humana foi entre, né, em vez de ser Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, a primeira que eles fizeram foi pré-história e a história, tá bom?
Essa foi a primeira divisão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de história e pré-história. O que significa pré-história? Uma coisa que vem antes da história. Prézinho é um ensino pré antes do ensino. Pré-eleição, pré-requisito. Então, são requisitos que você tem que ter antes de entrar, certo? Então, vamos lá. Com certeza você já viu um desenho no cinema ou na TV. História sobre os seres humanos pré-históricos, né? Tradicionalmente, os pesquisadores organizavam o tempo da existência humana em 2 períodos, antigamente, tá? Pré-história e história. A pré-história é o período mais longo da existência humana. Vamos ver por quê, gente? Pré. No início da palavra já indica algo que vem antes, como fazer a pré-matrícula em um curso, comer um alimento pré-lavado, ir a uma reunião pré-agendada. Então, a matrícula ela foi feita antes de você começar o curso, a lavagem foi feita antes de você comer e a reunião agendada antes de acontecer. Assim, a pré-história seria o período que vem antes da história, é o que aconteceu antes da história. Mas há algo que o ser humano tenha feito antes da história? Não. Desde que começaram a surgir os primeiros humanos, há cerca de 2 milhões de anos, começou a história da humanidade. Começou a surgir, já começou a história da humanidade. Porém, no século XIX, quando a ciência começou a organizar os seus métodos de trabalho, eles tinham essa outra maneira de pensar, gente. Não é que a gente não existia, tinha uma pré-história, a gente não existia. Começou a existir o ser humano, começou a existir a história. Só que eles tinham outra, como eu acabei de falar, tem gente que divide em 4 idades, né? Então, antes tinha essa pré-história e história, então eles tinham outros métodos, outras maneiras de pensar. Cada ciência tinha uma maneira de estudar, investigar, comprovar suas pesquisas, hipóteses e descobertas. E foi nessa época que a ciência, como a paleontologia, a arqueologia, a geologia, a geografia, medicina, física, biologia, história, entre tantas outras, passaram a ser consideradas ciências. Antes nem eram consideradas ciências, para vocês terem uma ideia. Então, na verdade, aqui tem a pergunta, mas há algo que o ser humano tenha feito antes da pré-história? Não, não tem nada que tenha sido feito antes. Porque desde o momento que começou a surgir os primeiros humanos, já começou a história, né? Já começou a história da humanidade. Os historiadores do século XIX achavam que a história só poderia ser comprovada por meio de documentos escritos. Então, eles acreditavam que as sociedades não tinham documentos escritos, não tinham deixado registros para serem estudados. Então, só se tivesse algum documento escrito que eles consideravam parte da história. Por isso, né? Então, se não tinha, não fazia parte da história. Aqui tem uma sugestão de leitura, depois quem quiser, tiver a oportunidade, ler é sempre muito bom. Então, por isso que dá essa diferença, né, do pré-história e história. Mas isso são maneiras que foram mudando de pensamento, né? No início acreditava-se que a Terra era redonda, depois falou que não, que era achatada. Então, conforme vai aumentando o grau de estudo, conforme vai aumentando a tecnologia, as pessoas vão vendo que não é bem daquela maneira como se acreditava. Bom, agora vocês vão fazer essa atividade. Já imaginou como era o mundo antes do surgimento das primeiras cidades? Que antes do surgimento das primeiras cidades a gente já estudou. Quero que vocês façam uma lista de 5 coisas que já existiam e 5 coisas que não existiam antes de surgir a cidade. Aqui os que já tinham e aqui os que não tinham, tá bom? Durante a maior parte do tempo da história da humanidade, as pessoas viveram como nômades. A gente já viu isso, são aquelas pessoas que não tinham moradias fixas, né? Percorrendo longas distâncias quase todos os dias em busca de alimento. Cerca de 10 mil anos atrás, o modo de vida de vários grupos humanos sofreu mudanças radicais. Em algumas regiões do planeta, o desenvolvimento de práticas, né, que foi assim que veio o sedentarismo, desenvolveram práticas e técnicas para plantar e colher, né, e criar animais. Então não precisava mais sair à caça de comida, à caça de animais. Eu já tinha ali naquele meu espaço. E aí levou ao início do processo de sedentarização. A procura por alimentos foi substituída pela produção desse alimento. Então, produziu-se o que era necessário para alimentar as comunidades de agricultores e pastores.
Como consequência da sedentarização, surgiram as aldeias, né? Que é onde as pessoas começaram a ficar ali juntas, as famílias se juntaram e viviam em comunidade, produzindo o que era necessário para a sua sobrevivência, tá bom? Então, vocês depois que responderem essa questão aqui, cadê? Aqui, vocês tiram uma fotinho e postam para a professora lá no site, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha dado para entender um pouquinho, mas qualquer dúvida é só chamar.